Oi, gente, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula de geometria plana e a gente vai ver um pouquinho sobre retas paralelas cortadas por uma transversal e vamos também ver um pouquinho sobre os triângulos mais pro final da aula. É muito importante que antes de vocês assistirem essa aula número 3, vocês tenham assistido a aula número 2, que foram apresentados para vocês na última aula alguns conceitos bem importantes que a gente vai utilizar para conseguir entender a matéria de hoje. Então, bora lá. Como seriam essas redes? Como elas estariam dispostas? Aqui na nossa esquerda a gente vê um exemplo de como estariam representadas as retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas RS paralelas cortadas por uma reta T transversalmente. E quando elas estão dispostas desse jeito, a gente consegue analisar 8 ângulos diferentes, que estão aqui denominados como ângulos ABCDE, ABCDE, FGH. E com elas representadas dessa maneira, e usando alguns conceitos que a gente viu na aula passada, a gente consegue descobrir algumas coisas bem legais. Como, por exemplo, como descobrir o valor de todos esses outros ângulos que a gente não sabe a partir do valor de um só. Como, por exemplo, aqui, temos um valor de 30 graus nesse ângulo. Como eu comentei com vocês, na aula passada, esses ângulos são opostos ao vértice, são ângulos OPV. E por definição, eles apresentam o mesmo valor. Então, se aqui temos um ângulo de 30 graus, consequentemente, o de baixo também vai ter 30 graus. E o mesmo ocorre na parte inferior da nossa figura. Outra coisa que a gente pode analisar dessa figura é que, a partir essa reta R, na soma desses dois ângulos aqui, temos um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. E a gente sabe que um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, quando formado por dois ângulos, são formados por ângulos suplementares, ou seja, a soma desses ângulos forma um ângulo de 180 graus. Então, como a gente faz para descobrir esse ângulo que a gente ainda não sabe qual é? A partir de uma equaçãozinha básica bem simples, usando o valor do ângulo que a gente já conhece, mais o valor do ângulo que a gente não conhece, que no caso que a gente desconhece, quer dizer, que eu representei aqui pela letra x, somados equivalem a 180 graus. A gente resolve isso fazendo da seguinte maneira. Esses 30 que estão positivo vêm para cá, para o lado 180 negativo, a gente isola o x. 180 menos 30 equivalem a 150. E a mesma definição que a gente usou para representar esses ângulos aqui por terem o mesmo valor, a gente também consegue perceber que esse ângulo de 150 que a gente acabou de representar também são ângulos opostos pelo vértice, assim como os ângulos da parte inferior da nossa figura. Eu vou apresentar para vocês, então, a partir dessa figura, alguns ângulos que a gente pode nomear para conseguir entender melhor, que são os ângulos correspondentes, que são os casos dos ângulos A e E, os ângulos B e F, o D, o H, o C e o G. Percebam que os ângulos correspondentes, eles são ângulos iguais, por exemplo. São ângulos que estão dispostos do mesmo lado da figura e teriam o mesmo valor. Temos também os ângulos alternos e internos, que são os casos dos ângulos D e F, C e E, que são ângulos que os próprios nomes já dizem, são alternos, dispostos de maneira alternada, um está na esquerda e outro na direita, internos porque estão representados dentro das duas paralelas. Esses ângulos são ângulos iguais, pelo simples fato de que o ângulo B e o ângulo D têm o mesmo tamanho, como a gente viu no exemplo anterior, que também são iguais aos ângulos FH, que a gente também viu no exemplo anterior. Então a gente, por definição, pode assumir que esses ângulos são iguais. Os ângulos alternos e externos, eles seguem a mesma ideia, a única diferença é que os ângulos alternos e externos, que são os casos dos ângulos A e G e o B e o H, é que eles estão fora das retas paralelas e também compartilham das mesmas propriedades. São ângulos que estão alternados, como por exemplo esse está na esquerda e esse está na direita, e equivalem do mesmo valor, como a gente viu no exemplo anterior.
Outros tipos de ângulo que a gente pode assumir dessa figura são os ângulos colaterais internos. Essa palavra colateral diz para a gente que eles estão representados do mesmo lado da figura. Internos, que é o caso desses aqui, do C, F, D e E, é que eles estão representados novamente dentro das duas paralelas. Esses ângulos colaterais internos, eles não são iguais como os alternos internos, no caso. Eles são suplementares. E por que a gente consegue definir isso? A gente sabe que o ângulo B e o ângulo C, eles formam 180 graus. Eles são ângulos suplementares, que quando somados formam 180 graus, certo? E por definição, o ângulo B e o ângulo D têm têm o mesmo valor. Se a gente somar então o ângulo F e o ângulo D e o ângulo F também tem o mesmo valor, por definição. Então, se a gente somar o ângulo C e o ângulo F, que seria o mesmo caso da gente somar o ângulo D e o ângulo C, formando 180 graus, a gente descobre que eles são ângulos suplementares. E a gente tem também os ângulos colaterais externos, que seguem do mesmo princípio. A única diferença, como no anterior, é que eles estão dispostos na parte de fora das retas paralelas e também são suplementares, como no caso os ângulos A e H. A gente sabe que o H e o ângulo B eles têm o mesmo valor. Então, se a gente somar o ângulo A e o ângulo B, a gente tem o valor de 180 graus, daria na mesma que a gente somar o ângulo A e o H para ter o mesmo valor de 180 graus, e a soma de dois ângulos equivalendo a 180 graus são ângulos suplementares, como a gente viu na nossa aula anterior e nos exemplos anteriores também. Algumas propriedades que são comuns a todos os triângulos. Uma delas é que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre somam 180. A soma dos ângulos externos sempre resultam em 360, e as vértices dos triângulos são representadas por letras maiúsculas, como ABC maiúsculos, e já os lados são representados por letras minúsculas. E por que a soma de todos os ângulos desse triângulo são sempre equivalentes a 180 graus? A gente vai descobrir usando as regrinhas apresentadas nos slides anteriores. Se a gente pegar um triângulo aqui, ó, a gente pega esse triângulo, prolonga duas retas na base do triângulo e na parte superior desse triângulo. A gente pode colocar dois ângulozinhos aqui, ó, e usar algumas definições que a gente aprendeu. O ângulo C superior e o ângulo C inferior, eles vão ser alternos internos. Lembre-se, eles estão dentro das duas paralelas e dispostos de maneiras alternadas. Um está na esquerda e o outro na direita. A gente sabe que, por definição, os ângulos alternos internos são ângulos iguais. E o mesmo ocorre aqui com os ângulos A. Percebam, do mesmo jeito, dispostos um na esquerda, o outro na direita, sempre dentro das paralelas, então são alternos internos. Se a gente somar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, a gente tem um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, como esses ângulos aqui, que a gente somou na parte superior, são exatamente iguais a esses outros ângulos de baixo, se a gente, ao invés de somar eles dessa maneira, a gente somar aqui o B, o A e o C, eles também vão ter o valor de 180 graus. Então, vamos ver alguns tipos de triângulo para a gente estudar um pouco sobre eles, mais propriamente dito, nas nossas próximas aulas. Existem 5 tipos de triângulo, que é o que a gente está vendo aqui. Os triângulos isósceles, que tem todos os lados iguais e um diferente. O lado desigual, que é o que está escrito aqui, normalmente a gente coloca ele como sendo a base do triângulo. Temos também o triângulo equilátero, que são o triângulo onde todos os lados são iguais, inclusive seus ângulos. O triângulo escaleno é um triângulo onde nenhum dos seus lados são iguais. O triângulo retângulo, que é o mais conhecido, é o triângulo onde um dos seus ângulos forma 90 graus, necessariamente. E o triângulo obtuso é um triângulo onde um dos ângulos é maior que 90 graus. São exemplos bem basiquinhos, só para a gente
ter uma ideia de como são representados esses triângulos, para nas próximas aulas a gente começar a falar e fazer exercícios sobre os ângulos e seus lados. A aula de hoje foi só isso, foi bem basiquinha, mas são conceitos bem esclarecedores assim que vocês precisam ter na sua cabeça para a gente poder resolver os exercícios da próxima aula. Então, eu queria agradecer vocês, brigadão e até a próxima aula, pessoal.